Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer a pintura da nossa rosinha? Olha como ela ficou. Bom, para a pintura dessa nossa rosinha eu vou fazer uma sombra neutra. E para uma sombra neutra, às vezes as meninas pedem assim, ideias, diz que na hora de fazer o fundo para sua pintura, elas têm dificuldade de escolher uma cor para fazer esse fundo. Quando você tiver com essa dificuldade, você faz uma sombra neutra, uma sombra que não interfira muito nos tons das suas folhas, das suas flores, de suas frutas, enfim, do arranjo que você esteja pintando. E esse é um exemplo desse tipo de sombra, né? Para essa sombra, hoje eu vou começar com o verde pântano para profundidade, para essa região bem profunda, e vou sumir ele em cima do meu tecido, aí do meu tapetinho, com o branco. Vamos fazer uso apenas do verde pântano e do branco. Ou seja, nós vamos ganhar um cinza esverdeado, vamos assim dizer. Esse verde pântano, ele vai servir apenas para nos trazer uma profundidade para as regiões realmente mais profundas do nosso desenho, essas partes mais adentro, essas quininhas mais adentro, e o branco para neutralizar esse tom escuro em cima do nosso tecido. Ele não vai interferir muito no olhar da gente sobre essa pintura. Ele vai ficar como se estivesse marcando o espaço entre chão e o volume que tem aí das nossas folhas, da nossa flor, do nosso arranjo em si. Olha só como é fácil de fazer. Eu vou colocando aí, para essa região mais adentro, uma boa quantidade de verde pântano. Para a parte de fora, eu vou espalhando o branco, emendando ao verde pântano e esfumaçando esse branco em cima do meu tapetinho. Esses detalhes, como uns arabescos que eu tenho aí em volta, eu vou pintá-los, vou encher tudo isso com o verde pântano e depois eu coloco um brilhinho, um excessozinho de tinta como um brilho mesmo, aí em cima desses arabescozinhos. Mas para já, observa como é fácil você fazer essa sombra. E essa sombra, você pode deixar ela assim bem emendada, ou você pode deixar ela mais manchadinha, você pode colocar até umas flores de batidinhas bem apagadinhas, você pode deixar umas manchinhas assim, dando a ideia de umas folhinhas, enfim. Não importa como você faça ela ficará um tanto neutra, porque ela tem esses tons mais cinza, ela vai ganhar esse tom mais cinza, embora a gente tendo usado um verde. Eu coloquei umas borrifadinhas aí de água para ajudar a sumir esse branquinho em cima do nosso tecido. E toda a parte de sombra do meu desenho eu vou fazer dessa forma, tá, gente? Vou colocar para a região de dentro o verde pântano, a parte de fora eu vou emendando o branco e apagando esse verde pântano em cima do meu tecido com o branco. E para esses arabescozinhos que tem em volta do meu desenho, eu vou enchê-los todos com o verde pântano. Veja só, eu enchi isso aí tudo com verde pântano. Vou trazer ele até o desenho, mas você não precisa descer ele tanto. Pode deixar ele mais afora também do desenho. É bem livre a pintura desses arabescozinhos. Olha só, tô enchendo direitinho, melhorando o acabamento. Vou colocar um toquezinho de branco, um excesso mesmo como um brilhinho. E todos serão pintados dessa forma. Esses dois eu enchi com verde pântano. Estou aí, olha, colocando a porçãozinha de branco. Estou emendando um pouquinho esse branco, vou fazer o mesmo no outro. E assim serão todos. Olha só os lugares onde eu coloquei a sombra e os arabescos. Agora vamos ver a pintura de nossas folhinhas, como será. A pintura da nossa folha também será bem simples. Essa pintura inteira, ela será bem voltada para as pessoas que estão iniciando na pintura em tecido, que têm uma dificuldade com emendas de tintas, aquela grande quantidade de tintas que a gente acaba fazendo um grande guia de cores para pintar alguns desenhos. Aquelas pessoas que estão precisando de algo assim mais fácil para começar a treinar, para ir entrando na pintura em tecido com mais facilidade.
Eu vou passando branco aí em volta da minha folhinha. Isso tudo que eu usei para ela até então foi o branco. Dei umas borrifadinhas de água em cima da minha folhinha, umas 3 borrifadinhas de água. Fiz uso do meu borrifador de água, ou seja, era um borrifadorzinho de perfume que ele solta bem pouquinha água. Ou soltava bem pouquinho perfume, eu estou reutilizando ele nas minhas pinturas agora. Ele solta bem pouquinha água e de uma forma bem espalhada. Então, umas 3 borrifadinhas em cima desse meu tecido, que é um algodão assim bem grosso, ele é um tapete, vai me ajudar a espalhar a minha tinta mais rápido, a preencher o espaço mais rápido e fazer essa tinta penetrar melhor no tecido, nesse tapetinho. Observe o quanto eu estou colocando de branco aí em volta. Vou pintando bem essas bordas. Essa região central eu vou deixar ela sem tinta, que eu vou colocar o verde kiwi. Vou terminar de encher com verde kiwi. Olha só. Parte de fora todinho da minha folhinha, as partes que ficam livres, a parte que fica embaixo de pétalas ou de outra folha, eu não vou pintar, eu vou deixar a região como sombra, ou seja, eu vou colocar o verde kiwi lá. Nessa região que fica fora, as bordas da minha folhinha, eu vou enchendo ela com branco. Observe que eu vou encher grande parte da minha folha com branco. Vou espalhando bem essa tinta, deixando ela esfumaçada para a região central, para que ela receba melhor a outra tonalidade que vamos colocar agora. Agora eu vou pegar o verde kiwi, você pode pegar o verde musgo, por exemplo, o verde oliva, verde grama, um verde que você tem aí que não seja o verde pântano, por exemplo, que é muito escuro, tá bom? Aí você vai encher essa parte aí de sombra e vai misturando a esse branco que você colocou para as laterais. De início eu vou colocando só na região onde não tinha tinta ainda, para eu ganhar a tonalidade pura dessa que eu tô colocando agora, do verde kiwi. Depois eu venho misturando ele, misturando bem esse branco, para ir suavizando, para eu ganhar mais suavidade para essa parte de fora. A gente vai puxando para cima do branco, para não ficar tudo assim muito esbranquiçado na nossa folhinha, para que esse branco ganhe um toquezinho de verde. O pincel que eu estou usando é um pincel número 16. Ele tá bem cortado, bem lixado, mas ele é um pincel grande. Isso porque o meu desenho, ele também é grande, viu? Ele tá no tamanho, para você fazer esse desenho no tamanho original dele, você teria que imprimi-lo no tamanho de 2 folhas A3. Se você quiser pintar esse desenho num pano de prato, por exemplo, que fica por sinal muito bom, você pode estar imprimindo esse desenho no tamanho de uma só folha A3, e não de 2, né? E se você imprimir ele no tamanho de uma folha A4, também vai ficar bom para você pintar em um pano de prato, em alguma coisa também menor, como por exemplo um paninho de copo, um guardanapo, um jogo americano, enfim. Essa parte aí embaixo, essa região onde encontra a folha com a flor, eu vou colocar ele mais escuro, uma sombra mais marcada. Para essa sombra mais marcada, eu vou distribuindo uma porçãozinha de sépia. Ou seja, as nossas folhinhas, elas serão pintadas com branco, verde kiwi e sépia. Não tem sépia, pode colocar aí terra queimada, marrom, até mesmo toquezinho de preto vai ficar bom para você estar colocando aí, viu? Vou espalhar bem esses tons, vou pegar a tinta só de um ladinho do meu pincel e vou sair fazendo uns contorninhos. Tem muita dificuldade em fazer esses contornos assim, pegue o pincel número 0 e faça com ele. Mas é bom quando a gente faz com esses pincelzinhos assim chatos, porque fica um acabamento melhor, fica mais esfumaçadinho, um lado fica bem pintado, o outro fica mais esfumaçadinho, fica mais bonito até o contorno. Outra coisa, não precisa contornar a sua folhinha inteira, viu? Para essas regiões assim mais baixinhas, fica bom o contorno. Veja que eu contornei até bastante, mas não precisa contornar ela lado a lado.
As nervuras serão colocadas com o branco e serão colocadas como se fossem os galhinhos de árvores, não serão aquelas nervuras que normais que a gente está acostumada a fazer. Olha só, vou tirar daí como se fosse um galinho seco de árvore, só que com o tom branco. Mas você pode estar colocando com o sépia, com o preto, com a cor que você usar como sombra para essa região aí mais profunda. E todas as minhas folhinhas serão pintadas desse jeito. Olha só essas outras, né? Essa de baixo eu pintei do mesmo jeito. Essa daí eu também fiz o preenchimento com branco em volta e com o verde kiwi para essa região central. Mas vamos ver a colocação do sépia para elas, né? Principalmente que uma está embaixo da outra. Essa que está por cima, a colocação do sépia é igual àquela que nós pintamos. Para essa região mais centralizada, a gente vai colocar o sépia dando uma profundidade e vai espalhando ele, esfumaçando ele em cima desse verde kiwi. Essa aí embaixo, a gente vai, olha, passar tanto na região onde ela está embaixo da rosa, quanto na região onde ela está embaixo da outra folha. E aí, a gente vai esfumaçando esse sépia. Não é diferente, apenas a gente vai crescer um pouco mais essa sombra, aprofundar também a região onde ela se encontra embaixo da folha, tanto da flor quanto da folha. Vamos esfumaçar o sépia também nessa região central. E vamos colocar as nervuras do mesmo jeito que colocamos para as outras duas, parecendo um galinho de árvore seca, né? Não é aquela nervura que a gente passa a principal e passa as auxiliares do lado, que eu costumo chamar de espinha dorsal e as costelas, assim que eu caracterizo as nervuras das minhas folhinhas. Mas no caso dessas, a gente vai puxar como se fossem um galinho de árvore aí em cima, um galinho de árvore seco. Observa só o quanto, né, eu coloquei aí de sépia, onde eu coloquei. Vou fazer aqueles contorninhos que eu fiz na nossa folhinha, aquela que eu mostrei o passo a passo, como eu ia desenvolver. Vou colocar para todas elas esses contorninhos. Veja que eu não me preocupo de fazer o contorno lado a lado, mas coloco bastante até. Nessa hora, tinta só de um ladinho do pincel. Eu gosto de fazer esses contorninhos e as nervurinhas com pincéis menores, pincel número 6, número 8, dependendo muito do tamanho do meu desenho. No caso desse que é um desenho bem grande, como você pode observar, eu gosto de fazer com o pincel número 8. Colocado todos esses contorninhos, para a gente finalizar nossa folhinha, a gente vai pegar o branco e colocar nossas nervurinhas. Eu coloco com o mesmo pincel, tinta só de um lado. Eu vou pegando uma boa porção, porque minha folha é grande, eu quero ter umas nervurinhas mais grosseiras, né? Assim, eu vejo que elas nos dão aquele risquinho bem fininho, ele tá mais grossinho. E para isso, eu preciso pegar uma quantidade maior de tinta. Se você não consegue fazer com um pincelzinho chato, você não tem um pincelzinho assim mais velhinho em casa para fazer essas nervurinhas, eu sugiro que você faça com o número 0 mesmo. Mas aí você pode deixar elas bem grosseirinhas, tá bom? Se o seu desenho for assim grande, você faz mais grosseirinha. Se for pequenininha, você pode deixar elas fininhas mesmo. Agora, terminada a pintura do fundo, desses arabescos, das folhas, agora nós vamos pintar a nossa rosinha. Eu tô só retocando aí, deixando mais aparente esse branco em cima da minha folhinha. Se você depois achar que apagou um pouquinho, você retoca novamente, tá bom? A nossa rosa hoje, eu vou trazer um tom azul, eu vou usar o azul ultramar. O azul ultramar, ele é mais transparente, ele é um azul que, embora pareça escuro, mas ele é bem suave. Eu vou usar bastante branco e o azul ultramar.
Como ele é mais transparente, se ele é mais delicado, então eu vou começar com ele, pintar uma boa porção com ele, e depois eu termino a pétalazinha com o branco. Eu dei umas 3, 4 borrifadinhas de água no meu tecido, com um borrifador que solta bem pouquinha água, sempre lembrando disso. Se ele soltar muita água, uma borrifadinha já é o bastante, tá certo? Porque se a gente coloca muita água, mesmo que seja nesse tecido grosso, mas a tinta tende a se expandir, ela vai além do risquinho que a gente fez. Então, para que isso não aconteça, a gente coloca um pouquinho de água, só umas borrifadinhas, se colocar. Se não, você pode estar usando a tinta do jeito que vem no potinho. Vou pintando mesmo, sair enchendo bem. Eu tô usando aí um pincel número 16, hoje eu tô com um pincel bem grandinho, mas porque o meu desenho, vocês vejam, é bem grande também. E vou terminar de encher, ó, essa parte aí de cima, veja que eu coloquei bastante azul ultramar. Vou terminar de encher essa parte de cima com branco. Vou encher isso aí com branco, vou emendar bem esses tons. Dessa vez eu não vou fazer uma pintura riscada, eu não vou fazer uma pintura manchada, eu vou fazer a pintura bem emendadinha. A gente vai emendar o melhor que der, tá bom? Vou fazer esse contorninho aí todo com o branco. Vou trazendo esse branco para cima desse azul. Dessa forma, a gente acaba levando tanto um pouquinho do azul para cima do branco, quanto o branco para cima do azul. Para esse branco não ficar só branco e para esse azul ganhar uma boa luminosidade nessa parte de cima. Mas a parte de baixo, que fica por baixo das outras pétalas, a gente já deixa ele no seu tom forte, mesmo mais escurinho, tá bom? Olha só como vai sendo feita essa pintura. Veja que é uma pintura bem tranquila, não tem muitas, assim, é um grau de dificuldade baixo até. Qualquer pessoa pode estar fazendo esse trabalho, mesmo que você esteja iniciando, fica aí uma boa dica para você estar treinando aí na sua casa. Você pode imprimir esse desenho tanto no papel A3, A4 ou maior, né? No caso, se você quiser maior, você vai pedir para alguém, ou se você souber fazer, ampliar esse desenho, deixar ele aí no tamanho que você necessite. No caso, esse meu, olha só o quanto eu pintei de azul ultramar aí. No caso, esse meu desenho, o tamanho dele é o tamanho de 2 folhas A3. Eu pintei essa pétalazinha aí quase toda de azul ultramar. Ela está embaixo dessa outra e assim, essa outra tá muito grande, em cima dela tá aparecendo só um pedacinho, por essa razão que eu coloquei bastante ultramar aí, viu? Mas a gente vai colocar o branco para essa parte de fora. Eu vou pintar cada uma delas com vocês, embora a pintura seja muito semelhante, né? Apenas a gente vai pintar a parte de dentro, a parte onde a pétalazinha se encontra embaixo das outras, do azul ultramar, e a parte de fora, a região mais livre, a gente pinta com o branco, mas eu vou pintando cada uma com vocês para vocês observarem direitinho, principalmente se alguém que estiver iniciando aí for fazer esse desenho, onde e quanto levou do azul, ou seja, da tinta mais escura, e como a gente vai distribuindo essa luminosidade aí em cima, tá certo? Olha só. Essa outra eu pintei com bastante azul ultramar também, mas eu já pintei menos que a nossa penúltima pétalazinha, né? Vamos colocando branco, vamos emendando bem esses 2 tons. Você pode ir em movimento circular, você pode ir em movimento de vai e vem, só cuidado para você não cobrir demais a região do ultramar. Por ele ser transparente, depois fica difícil da gente reforçar, da gente escurecer. Não cresça demais o branco em cima dele, deixe sempre um bom espaço de sombra, para a gente ter profundidade entre as nossas pétalazinhas. Embora depois a gente vai reforçar um pouquinho essa profundidade com o azul marinho, tá? Mas para todo caso, já busque deixando assim bem escurinho essa região, onde uma pétalazinha vai para debaixo da outra.
Para essa outra aí, não é que ela é mais estreitinha, mas ela é bem alongada. Veja só, eu pintei uma boa parte dela, a parte mais adentro com o azul ultramar, e essa região mais afora, basicamente meio a meio dela, com o branco, né? Vou terminar com o branco. Vou encher tudo isso aí e emendar direitinho. Essa outra aí de cima, veja o quanto eu coloquei do azul ultramar. Agora, vamos terminando com o branco, essas bordas que deixei afora. Vamos fazer aquela mesma emenda. Sempre tendo cuidado de deixar essa região mais adentro, mais escura. Cuidado para você não puxar demais o branco para o centro da sua rosinha. A região central dela é a região de sombra, precisa ficar mais escura mesmo. Esses cantinhos assim mais estreitinhos, pegue menos branco, vá levando um pouquinho branco, para você não acabar crescendo demais o branco em cima do azul e não sumir com ele. Olha só, a gente tem que ter o cuidado aí pra gente não sumir com a tonalidade azul aí por esses cantinhos. Eu tô fazendo uso aqui do branco e do azul. Você pode estar usando aí a cor que você gostar na sua casa. Você gosta de uma flor, de uma rosa, cor de rosa, você pode estar usando aí o magenta, você pode estar usando púrpura, pode estar usando o rosa escuro, vermelho carmim, tudo vai dar um tom rosa bem bonito. O tom uva vai ficar muito bonito aí com o branco, o berinjela com o branco vai ficar bonito. Vários tons, o violeta, enfim, você pode estar usando a cor que você gostar com o branco mesmo, ou com um tom bem mais clarinho, como por exemplo os tons para a rosa, cor de rosa, você está usando o rosa bebê. Os tons para a rosa, para o lado do laranja, do amarelo, do vermelho, você pode estar usando o amarelo bebê, enfim. Trazendo uma tonalidade para fazer essa parte de fora que tenha bastante branco, tá? Para que ela fique assim bem suave. Aí, você viu, né, a quantidade do azul que eu coloquei. Vamos só emendar esse branco. As separações dessas pétalazinhas são bem tranquilas de serem feitas. Essa é aquela rosa bem fantasia mesmo, mas para quem está iniciando é muito bom pintar essas flores assim que vai bem para o lado fantasia, porque elas têm menos detalhes, a gente se preocupa menos com quantidades de detalhes, a gente ganha uma facilidade maior na pintura e são bons treinos, né? A gente vai aprendendo a fazer misturas de tintas, a gente vai aprendendo a fazer melhor esses contornos, enfim, é muito bom para quem está principalmente iniciando, podendo ser pintado por qualquer pessoa, claro. Veja o quanto eu coloquei de azul para essa aí dentro também. Agora, vamos terminar tudo isso com branco, sempre fazendo boas emendas. Veja que eu não tô deixando manchado e nem riscado. Pincelzinho maior, pelinho mais macio, ajuda a gente a emendar mais rápido e fazer uma melhor emenda, viu? As pessoas gostam muito de perguntar que tipo de tecido eu tô usando. Esse é um tecido bem grosso, é um tapete mesmo, tá? 100% algodão. O nome exato desse tecido eu não sei, mas eu sei que ele é ele é 100% algodão e é um tapetinho. Já vem assim prontinho com esses detalhes aí nas bordas. Se ao acaso você puxar muito branco, você pode trazer um pouco mais desse azul ultramar, viu? Lave o pincel, porque senão você vai levar mais branco para cima do azul. E esse azul, ele é um tanto transparente, ele é bem suave. Sempre que você for pegar o azul ultramar para pintar esse desenho, lave o pincel, seque e vamos para a pintura. O branco não. Na hora de pegar o branco, se o pincel tiver um pouquinho sujinho com o azul, nem faz diferença. Mas sempre que for pegar o azul para pintar uma pétalazinha, começar a pintura de uma pétalazinha,
lave o pincel. Olha só, emendei bem, tô emendando bem aí as tonalidades. Eu tô pegando um pouquinho do azul para crescer mais ele em cima do branco, melhorar essa emenda. E daí a gente vai pintar essa região central, que seria a parte mais difícil, né? Mas você vai ver que, pelo menos para esse risco, tá bem prática essa pintura. Eu vou começar com essa partezinha aí central desse caracolzinho. Vou enchendo isso aí, veja onde eu coloquei, quanto eu coloquei desse azul ultramar. Agora, a gente vem com o branco, terminando essa parte aí. Vou encher essa regiãozinha aí de cima, vou puxar um pouco esse branco para baixo. Vamos emendar bem essas tonalidades. Vou fazer o mesmo nessa parte aí de cima. Vamos colocar o branco, vamos puxando, emendando esse azul ultramar, com o cuidado de não trazer esse branco até esse que nós colocamos na parte central. Precisa ficar uma separação bem marcadinha desse azul, entre a parte central e essa parte de cima dessa grande pétala. Vou passar o branco para todo esse restante. Gente, os riscos eu deixo sempre disponível nas fotos de Facebook, Instagram e também nos meus pins. Eu deixo lá disponível para quem quiser copiar. Pode copiar, pode fazer uso com tranquilidade. Esses riscos eu faço e deixo mesmo aí para que vocês possam usar como quiserem. Olha só, vou enchendo, vou mesclando esses dois tons, puxando um sobre o outro. Vou trazer isso aí até aí embaixo. O guia de cores eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Só você dar uma olhadinha aí, se você não tá anotando, você gostou dos tons do geral, você queria pintar com esses tons, então você vai lá no guia de cores ou na descrição do vídeo e lá vai estar todos os tons por escrito. Outra coisa, esse acabamento aí em volta, eu vou deixar ele assim bem simplesinho. Mas se você querendo colocar umas flores de batidinha, uns raminhos, umas avenquinhas, fica muito a seu critério como você vai enfeitar aí no em volta, tá? Eu quero deixar mais discreto mesmo, eu quero que chame mais atenção apenas as folhas e a flor em si. Mas você pode enfeitar como você gostar, que certamente vai ficar muito bonito se você colocar aí mais detalhes. Tô só melhorando essas emendas, esse azul com esse branco, pra gente pintar essa última porção da nossa rosinha, pra gente poder finalizar o nosso trabalho. Essa região aí central eu tô escurecendo um pouquinho, um toquezinho mais, é bom que ela fique escurinha. E para essa parte de baixo, eu vou começar a colocar o ultramar. Não se preocupe, sua flor não vai se emendar, essa região central não vai se emendar as pétalazinhas laterais. Primeiro porque a gente ainda vai colocar aí uma profundidade, né, com o azul marinho. E depois porque tem esses encontros de branco das pétalas que vem lateral, que vai encostando aí para essa região central. Essa parte mais acima, que a gente poderia estar emendando tudo e que na pintura eu tô passando mesmo, tô emendando azul com azul, o branco que vem de cima vai já fazer uma pequena separação e depois a gente só aprofunda um pouquinho mais o que está aí por baixo. Você não vai perder seu risquinho, porque o azul ultramar ele é transparente. Você pode cobrir isso aí direitinho, que o risco vai continuar aparecendo. Olha só, vamos crescer bem esse azul ultramar para essa pétalazinha aí central. Vamos terminar o restante com o branco. Eu tô só melhorando, porque a gente precisa deixar o nosso tecido bem preenchido. E esses tapetes, eles são bem grosseiros. Eles levam bastante tinta para a gente conseguir esse preenchimento. Agora, vamos ao branco, vamos terminar isso aí, emendando do mesmo jeito que a gente fez em todas as demais pétalas.
Eu só quero um cuidadozinho aí, ó, com essa lateral. Esse risquinho aí, ele vai encontrar com o de cima, com o branco de cima. Você pode estar fazendo esse cantinho até com o pincel 0, se você tiver dificuldade de fazer aí com o pincel número 14, que é o que eu tô usando aí. Olha só, esse cantinho aí a gente precisa encontrar ele direitinho. Agora, a gente preenche esse restante que faltou. Vamos descendo esse branco, emendando com o azul ultramar. Veja que a lateral eu desci bem. Se você quiser fazer o contorno, você pode deixar assim, depois escurecer só as laterais com azul marinho. Mas se ele incomodar, achar que tá muito emendado, eu vou fazer o contorno para você ver como pode estar sendo feito e que também fica bom. Vou passar o contorninho geral. Lembrando que não há necessidade de você fazer esse contorno aí geral, você pode deixar esse centro mais escuro. Vamos unir essas duas tonalidades. O cuidado maior, essa região aí de cima, pra gente deixar bem arrumadinho essa parte de baixo emendando com a parte de cima. Veja que é um caracolzinho. Ele não são 2, 3 pétalas, é uma única pétala que a gente vai fazer esse risquinho, esse caracolzinho emendando a parte que tá lá atrás com essas que estão aí mais à frente. A minha preocupação agora é alisar um pouquinho essas tintas para não deixar manchado, igual fiz com toda a minha pintura. Um pouquinho de azul marinho e eu vou aprofundar, observa bem onde eu vou colocar esse azul marinho. Para essas quininhas, eu chamo de quininhas, esses cantinhos assim, eu vou distribuindo uma porçãozinha de azul marinho. Pouquinha coisa e ele vai aparecer muito bem, tá? Aí em cima o azul marinho vai aparecer muito bem. Essa região que eu disse que a gente escurecia um pouquinho para aprofundar. Veja que não tá nem modificando assim o ultramar, porque eu tô colocando bem pouquinho. Todas essas regiões, assim, onde a pétalazinha tá indo para baixo, que o ultramar tá aparecendo bem mais escuro, a gente pode tá levando um toquezinho do azul marinho. Essa parte aí embaixo, por exemplo, a gente se importa mais em aprofundar essas quininhas. Não o todo, mas esses cantinhos, assim, essas quininhas, tá? Essa região aí eu vou escurecer um pouquinho do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Bem pouquinha tinta no seu pincel. Não pegue muita tinta, a gente não precisa trazer muita sombra para essa região central. Apenas aprofundar um pouquinho mais. Essa parte aí, esse cantinho, essa quininha aí também a gente precisa escurecer. Dá uma profundidade boa para essa região. É o espaço onde eu coloco maior quantidade de azul marinho. É nessa parte aí mais centralizada. Né? Aí atrás, ó, nessa quininha aí atrás, a gente pode escurecer também um pouquinho. Para o meu gosto já está bom. Se você quiser escurecer mais alguns cantinhos, você pode continuar escurecendo. Como, por exemplo, esse cantinho aí. Aí embaixo também. E apenas isso. Não é muita coisa, mas dá uma boa profundidade para nossa florzinha. É importante da gente estar colocando esses toquezinhos de sombras mais profundas. E para finalizar a nossa pintura, a gente vem melhorando esses contorninhos com branco. A gente vai olhando onde ele apagou mais e a gente vai colocando um pouquinho mais de branco. A gente vai trazendo luminosidade para as bordas dessa flor. Olha só, os pontos que eu vou distribuindo. Esses cantinhos, assim, principalmente o que me preocupa mais é esse encontro desse caracolzinho, esse encontro desses 3 pedacinhos que a gente precisa emendá-los.
A gente vai melhorando os contorninhos, a gente vai acendendo mais os cantinhos que a gente achar que apagou mais, que tá parecendo mais o tom do tecido, esse amarelado do tecido. Mesmo que o seu tecido seja branco, não deixe de fazer esses retoques. Parece que a gente separa mais, que a gente traz mais acima a pétalazinha, a gente consegue mais volume para ela, vamos dizer que um relevo superior, a gente traz ela para um ponto mais alto, quando a gente sai fazendo esses retoques, esses arrumadinhos pelas nossas pétalazinhas. E todas elas, cabe levar um pouquinho mais, um toquezinho mais desse branco. Esse branco precisa ser colocado bem para essa extremidade de fora, tá? Não traz para dentro da pétalazinha, não precisa mais você ir levar até encontrar o ultramar, tentar fazer emendas nessa hora, viu? É só luminosidade mesmo, é só colocar onde já tá o branco aparecendo bem marcado. Bom, gente, o nosso objetivo para hoje, o meu objetivo para hoje era esse, trazer a pintura dessa florzinha, uma pintura assim bem tranquila, para quem tá iniciando e para quem não tá também, que goste, que queira fazer. Poucas tintas, poucos detalhes, e assim vai ficando para hoje a nossa pintura. Olha só o resultado aí, total. Espero que vocês gostem, que seja útil. Beijos e até uma próxima ideia. Tchau, gente!